Olá, está começando o seu debate CMM. E hoje o nosso entrevistado é o vereador Eurico Tavares, do PSD. Aos 28 anos, ele é o parlamentar mais jovem da atual legislatura e está em seu primeiro mandato. Logo no início, tomou uma decisão diferente na política: doar integralmente o seu salário para projetos sociais, comunitários e instituições que atuam nos bairros da capital. Hoje nós vamos falar da atuação, das pautas prioritárias, entre outros assuntos que são do seu interesse. Fique conosco que o debate CMM está só começando. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Para mim é um prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite. Eu acho que debates como esse, entrevistas como essas são ótimas para a gente desmistificar as atitudes dos políticos, do que a gente vai fazer, quais são as atitudes, o que a gente tem feito. Então, agradeço muito o convite, agradeço a todos que estão nos assistindo e estamos dispostos a conversar. Vamos que vamos. Este é o seu primeiro mandato, o senhor é o vereador mais novo dessa 19ª legislatura. O que o senhor vê de diferente, muda a sua tratativa com a população, com os seus pares? Eu tenho uma certa facilidade de falar com o público mais jovem, Isso conseguiu fazer com que eu me conectasse muito mais fácil com a juventude. Eu acredito que com o meu trabalho como parlamentar, de ser um jovem, o mais jovem da Câmara Municipal, eu consegui trazer um público que não acompanhava a política. Hoje em dia existe um preconceito enorme com a política e eu até entendo isso, principalmente dos jovens, não se interessam, não querem saber de como funciona a política, quais são as atitudes dos políticos. Eles não sabem que a política interfere em tudo na vida deles. E graças às redes sociais, ao meu mandato, às minhas idas aos bairros, eu consegui trazer esse público mais para a política, consegui acompanhar um pouquinho mais. Então, visando esse meu lado jovial, mais jovem, eu consegui agregar para a nossa política isso, trazer um pouco da juventude para cá, fazer com que eles acompanhassem mais a política. Eu acho que a forma até de eu transparecer e mostrar meu trabalho nas redes sociais fez com que eles se conectassem mais fácil, mais rápido. Então, a gente tem projetos para tudo, tanto para jovens, quanto para mães atípicas, como para mães normais, pais, adolescentes, pessoas com transtornos mentais, pessoas em situação de rua. Então, assim, a gente engloba uma boa parte da população de Manaus. Mas eu fico muito feliz por trazer esse público que não acompanhava a política. Era uma pretensão sua ser vereador, participar ativamente da política? Sinceramente, eu nunca imaginei que eu seria político, Eu nunca tive parentesco político, nunca nos envolvemos com política. Antes de eu fazer a minha campanha, eu nunca nem tinha subido num palanque em toda a minha vida. Fui sendo levado aos poucos por esse caminho. Não imaginei, nunca foi uma pretensão minha, inclusive lá dentro de casa. Há 2 anos e meio atrás, quando eu disse que eu estava pretendendo ser um político, eu tive uma rejeição lá em casa. Demorei 30 dias para poder convencer aos meus pais que eu poderia ser um candidato. E depois que abraçaram, tudo passou. Quando eu mostrei a intenção real do meu trabalho, do que eu gostaria de fazer, quais são as atitudes que eu queria tomar, o que eu gostaria de lutar pela melhoria da cidade de Manaus, eles começaram a participar da minha campanha e me ajudaram, assim como toda a minha família. Mas dizer que um dia eu já tinha sonhado em ser político, um dia eu estaria na Câmara Municipal, nunca imaginei isso. Isso foi Deus mesmo que foi levando e guiando a gente ali, como tudo na nossa vida, Mas a política eu tenho certeza absoluta que ele fez uma força muito grande para entrar nisso, porque nunca foi uma pretensão minha. Mesmo não tendo uma pretensão, o senhor sempre esteve envolvido em projetos sociais. Talvez já tinha ali alguma coisa que cutucava esse lado político, mas não estava tão em evidência. Eu sempre gostei muito de participar de projetos sociais, Participei da sopoterapia, apoiava o Instituto 100%, que a gente doava 300 sopas por dia. Eu tenho um instituto que eu apoio também 100% de dependentes químicos, que tem 30 dependentes químicos, nunca falei isso a primeira vez hoje. Tenho vários projetos sociais de esporte, de jiu-jitsu, de futebol, mas nunca voltado para a política, sempre porque isso para mim foi uma forma de pagar tudo que Deus fez de bom na minha vida. É uma forma de gratidão a todas as bênçãos que Ele vem dado para mim e para minha família. Então, para mim era uma obrigação eu fazer isso. Tem pessoas que dão 10, 15% do seu faturamento para a igreja e eu sempre voltei muito para a área social.
Eu sempre destinei uma parte da minha receita voltado para essas ações. Eu acho que, para mim, isso sempre foi uma forma de agradecimento pelas bênçãos de Deus. Eu acho que se a gente tiver condições de ajudar o próximo, isso foi um conselho que meu pai sempre me deu a vida inteira, um cara que veio do zero. Sempre quando você tiver a oportunidade de ajudar o próximo, ajude, porque é muito difícil estar nessa situação, é muito complicado. E muitas das vezes faltam pequenos incentivos, pequenos detalhes, pequenas coisas para a pessoa realmente mudar de vida. Então, eu acho que o principal de eu tentar na política foi devido ao caminho do social. Continuo fazendo normal, independente da política, continuo com meus projetos. Então, assim, a gente consegue somar, junto com a doação do meu salário, que eu ajudo projetos sociais, junto com outras agendas minhas e com a caneta do mandato, a gente consegue trazer mais benfeitorias para a população de Manaus. Eu acredito que se eu quiser realmente fazer o bem, se eu quiser realmente um dia amenizar a fome, ou diminuir a violência, ou ajudar as pessoas, os parentes que possuem crianças ou adolescentes com transtorno do espectro autista, ou até as pessoas que possuem o transtorno mesmo, eu tenho que ter uma força política para poder fazer projetos de leis, requerimentos, então, assim, indicações. Então, assim, nem só com o social a gente consegue resolver isso. A gente consegue resolver uma parte de imediato. Por exemplo, vou dar uma sopa, ela vai parar a fome ali no dia, mas no outro dia ela vai continuar com fome. E se um dia eu tiver condições de mudar isso, é somente sendo político. Então, foi aí que de pouquinho em pouquinho meus passos foram galgando para ser um político, e graças a Deus, Deus me abençoou e a gente conseguiu ser eleito aí, ser o mais jovem da Câmara, trazendo essa energia, né, do jovem, essa ansiedade de trazer resultado para o meu mandato. Como bem o senhor falou, o senhor tomou uma decisão que, querendo ou não, surpreende não só a população, mas também os seus pares aqui na casa, que é a doação 100% do seu salário. O que mais lhe motivou? Por que dessa decisão? Com meu pai, logo quando eu falei para ele que queria ser político, né, ele falou, pelo amor de Deus, Eurico, tudo que tu tiver vai ser roubado. Tudo que a gente construiu, vou dizer que foi de má índole, porque existe esse preconceito. Né? Eu falei, não, a gente não precisa de dinheiro público para sobreviver. Eu continuo com meus negócios, continuo trabalhando no setor privado. Essa doação de salário foi realmente porque eu não vi a necessidade de receber esse dinheiro público. Não tenho nada contra os vereadores que recebem. Eu acho que ninguém tem que trabalhar de graça, mas como eu tenho outras agendas, eu não preciso disso. Acabei virando, um dia desse eu descobri que eu sou o primeiro político do Brasil a dar 100% do salário, terceiro do mundo. Só o presidente Kennedy e o Trump que doaram o salário, eu vim o terceiro. Lógico, não me comparar os dois, né? Mas assim, isso é muito interessante. E muitos me perguntam, né? Eurico, se você um dia se tornar deputado, prefeito, governador, deputado estadual ou federal, você vai continuar doando salário? Eu sempre vou doar meu salário, né? Eu não tenho, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ter outros negócios, ter outras fontes de renda. Então eu não preciso da doação de salário, eu não preciso do meu salário, então vou continuar doando para somar junto com o meu mandato, essa verba, né, que são são R$19.100, se não me engano, né, líquido. Então eu acho que junto com o salário, junto com o mandato, a gente consegue fazer muitas benfeitorias para a população de Manaus. E fica claro que o senhor não está buscando o cargo de vereador por conta justamente dos vencimentos. Eu acho que ser vereador é uma responsabilidade muito grande, né? A gente trabalha para mais de 2 milhões de pessoas e a gente toma conta da vida dessas pessoas, então é muito sério. Então a questão da doação de salário é justamente para isso. Eu acho que depois que eu tive mais essa renda do salário, aí eu consegui abraçar mais projetos sociais, eu consegui apoiar mais projetos, por exemplo, eu consegui ampliar os meus projetos de jiu-jitsu, de futebol, eu consegui ajudar mais instituições, por exemplo, ajuda há 9 anos o Instituto do Autismo do Amazonas. Antes disso virar hype, antes de as pessoas quererem engajar sobre isso. Inclusive no meu escritório eu tenho um quadro feito por eles, um mosaico feito à mão pelos autistas, por gratidão há anos desse apoio. Então eu consegui apoiar mais ainda agora com essa verba do salário. Então isso tudo acaba somando com as benfeitorias, né? São 6 meses que já se passaram desde o início do seu mandato. O que mais lhe surpreendeu nesse primeiro semestre? De verdade, a burocracia. Eu que venho do setor privado, muito acelerado, área industrial, e a gente precisa trazer resultado do dia para a noite. Uma fábrica nossa, por exemplo, trabalha 24 horas por dia, de domingo a domingo, 3 turnos. Então, assim, eu sou acostumado a 2, 3 horas da manhã ter que correr. Na época eu tinha mais tempo, né? Às 2, 3 horas da manhã eu tinha que correr na fábrica porque quebrou uma máquina, eu tinha que entregar o pedido do cliente 8, 9 horas da manhã.
Então eu sempre fui acostumado muito nessa intensidade, né? Quando eu vim para a área pública, eu senti um pouco de um travamento, né? Precisa passar por várias comissões, precisa ter uma articulação política para os seus projetos serem aprovados, tem um tempo hábil para cada projeto. A gente sabe que, apesar da gente estar querendo fazer o bem ali, querer fazer a diferença para a vida das pessoas, eu até entendo essa burocracia, porque a gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas. Na minha empresa, se eu tomar qualquer atitude errada, quem vai ter o prejuízo sou eu, né? Não vai ser toda a população de Manaus. Então eu entendo a burocracia, mas se você me perguntar hoje, Eurico, qual foi a diferença que você sentiu depois que entrou para a política, que mais lhe impactou foi essa, a burocracia, né? A lentidão da gente querer fazer nossos projetos darem certo, mas eu entendo, né, que tem que ter muito cuidado, tem que passar pelas comissões, a gente está falando de vidas, então, mas respondendo sua pergunta foi mais a burocracia mesmo. E são detalhes que devem ser tratados minuciosamente. Com certeza, né? A gente não está apenas cuidando das nossas vidas, né? A gente está cuidando de uma cidade, uma capital enorme e que tem uma representatividade muito grande para o país. Tá certo. Olha, daqui a pouco nós vamos falar sobre as causas mais defendidas e apoiadas pelo vereador. Nós vamos para uma primeira pausa, mas não sai daí que o intervalo é rapidinho. Estamos de volta com o debate CMM aqui pelo canal 6.3 TV Câmara Manaus. Claro, também no YouTube da Câmara Municipal. Nós estamos conversando com o vereador Eurico Tavares. Vereador, agora a gente fala de juventude. Como garantir que os jovens da periferia, eles tenham um acesso real à cultura, à educação, ao lazer? Eu acho que hoje o ponto principal para a mudança, né, da vida dos jovens é investir na educação e logo após o esporte. Educação, eu acho que não tem muito o que explicar, né? Porque a gente não tem como ser alguém sem estudar, não tem como ser alguém sem ter um conhecimento básico das coisas, tanto matemática como saber escrever bem um texto para ser um bom advogado ou ser um bom engenheiro. Então, para mim, a educação é primordial. Aí, por que o esporte? Eu acho que o esporte, ele abre portas, né? Principalmente no Amazonas, onde a gente é reconhecido mundialmente, por exemplo, a terra do jiu-jitsu. Então, assim, eu conheço inúmeros atletas dos meus projetos que já foram campeões pan-americanos, brasileiros, já participaram de mundial, que hoje sustentam sua família através do esporte, trazem renda através do esporte. Então, assim, se a gente puder investir nessas duas áreas, eu acho que, voltando para a juventude, a gente pode ter uma projeção muito ótima, muito boa do nosso futuro, né? Até porque o nosso futuro está na mão deles, né? O jovem da periferia de 12, 13 anos hoje pode ser um nosso advogado lá na frente, ou um parlamentar, um médico. Então, assim, se a gente souber investir bem na juventude, pegar eles ali desde o início, moldar eles para ter um futuro, para poder representar a gente em alguma área, ou poder salvar vidas, ou poder salvar vidas tanto na saúde, quanto salvar vidas no processo, por exemplo, eu acho que a gente teria um futuro melhor para a nossa cidade de Manaus e a gente conseguiria ter uma economia mais aquecida, até porque eles teriam mais rendas. Então, quando as pessoas possuem mais rendas, então a economia automaticamente ela começa a circular melhor. Então, voltando para essas duas áreas para a juventude, eu acredito que a gente poderia trazer um resultado para o futuro muito benéfico para a nossa cidade. O senhor é um grande defensor da inclusão, o senhor sempre traz esses assuntos para serem debatidos e discutidos aqui na tribuna do plenário Adriano Jorge, como também criar políticas públicas para a pessoa com deficiência, ela venha a ser inclusa também na questão da cultura, do esporte, da educação, muito mais ativa. Na minha campanha, por exemplo, eu via muitos relatos de mães autistas que não tinham apoio, não tinham incentivo. Vi com muita frequência isso. Eu já tinha escutado das minhas visitas no Instituto do Autismo do Amazonas, já tinha escutado isso. Mas na minha campanha eu senti muita essa falta de apoio, do incentivo. Então, logo quando eu fui eleito, nos meus primeiros dias de mandato, eu reuni com a minha equipe do gabinete e falei o seguinte: agora, a partir de agora a gente tem que dar um foco especial para essa causa. Por quê? Eu vi uma lacuna dentro da Câmara Municipal a ser cobrida. Então, logo quando a gente iniciou o nosso mandato, já sentei com a equipe jurídica, já começamos a criar projetos de leis voltados para as pessoas que possuem transtorno do espectro autista e também para os seus parentes. Fiz projetos para incentivar o auxílio das mães atípicas, né? Hoje em dia, infelizmente,
tem muito esse abandono, né? Os parentes dos autistas não são escutados. Não foi à toa que eu fiz uma tribuna popular trazendo o Instituto do Autismo do Amazonas para eles desmistificarem todos os seus problemas, as suas faltas de apoio. Então isso trouxe para casa um conhecimento grande entre os vereadores para poder apoiar essa causa junto comigo. A gente criou projetos para selo da empresa Amigo do Autista, onde a gente volta para os restaurantes, para os centros comerciais terem esse selo para poder ter a inclusão devida para o autismo. Por exemplo, um restaurante ter um cardápio adaptado com imagens para o autista ter mais facilidade na hora de ler, ter mediadores em áreas públicas e áreas privadas, em escolas, em restaurantes, em estabelecimentos. Para em momentos de crise, a gente sabe que as pessoas que possuem transtorno, às vezes tem crise, aquelas crises, aqueles ataques, e precisa ter os mediadores corretos, até mesmo para evitar preconceito, evitar agressão. A gente vê tanto em Manaus quanto no interior do Amazonas, várias pessoas que possuem transtorno, principalmente as crianças que são indefesas, sofrendo violência e preconceito, e isso dói muito no coração, da gente ver aquela pessoa ali que infelizmente é inofensiva, não sabe se defender direito, e vem pessoas de má índole trazendo esse prejuízo psicológico e físico para essas pessoas. Então, assim, quando iniciamos o nosso mandato, a gente voltou muito para essa causa, criei inúmeros projetos beneficiando isso, inclusive irei destinar as minhas emendas para esses institutos, para poder auxiliar e apoiar com compras de materiais e profissionais terapêuticos, psicólogos, para poder facilitar o tratamento dessas crianças. Então, assim, o autismo é a minha bandeira principal por isso, porque eu vejo que eles reclamam muito, eles possuem vários apelos que não são ouvidos. Então, se puder ter um representante dentro da Câmara Municipal, onde eu acho que é o poder mais próximo do povo, trazendo a escuta deles para dentro da casa, trazendo ideias de projetos de lei, beneficiando, incluindo eles na sociedade, eu acho que eu estaria muito feliz. Eu diria que o meu mandato foi feito com muito aperfeiçoamento, voltado para as causas que realmente fazem diferença na vida das pessoas. É uma luta que precisa ser conjunta, né? Porque muitas vezes a luta é da mãe, né? A mãe, a família mesmo que está lutando sozinha. E nesse caso é importante que seja uma luta coletiva. A gente sabe o quanto é difícil principalmente as mães solos, né, separadas, elas têm que botar comida dentro de casa, ou seja, trabalhar e ao mesmo tempo cuidar dos seus filhos. E quem tem parente, filho que possui transtorno do espectro autista, a gente sabe que é um tratamento especial. Tem que ter mais atenção, tem que doar mais do seu tempo para essas crianças. E muitas das vezes não tem condições de fazer isso, porque tem que trabalhar. É difícil hoje em dia você poder sustentar a sua casa, trazer alimento, pagar seu aluguel, pagar sua conta de energia, que inclusive é abusiva, e ao mesmo tempo cuidar do filho que possui um transtorno. Então o papel do parlamentar é poder facilitar as mães terem mais conforto, deixar os seus filhos em creche e escolas, sabendo tranquilamente que estão com mediadores responsáveis, sabendo que o seu filho tem uma área especializada para fazer um tratamento psicológico, que isso traz mais paz para a criança, faz com que ela se entenda melhor, diminua suas crises de ansiedade, então automaticamente diminui aquela tensão, atenção toda hora que a mãe tem que dar, porque o filho já está ali medicado, já está passando por terapia. Então tudo isso facilita na hora da criação dos seus filhos. Então vai ser constante a minha luta pelas essas mães atípicas, pelas pessoas que possuem transtorno. Vai ser, independente do meu cargo dentro da política, eu sempre irei defender essa bandeira, porque eu vejo que precisa de parlamentares com pulso e com vontade de realmente fazer diferença para eles. O senhor também é um grande defensor do direito do consumidor, inclusive é o vice-presidente da comissão aqui da casa e tem também atuado diretamente nisso. Recentemente o senhor trouxe também para discussão a questão do fornecimento de energia elétrica, principalmente para as famílias, para as casas de pessoas que têm uma pessoa com deficiência. Foi um grande tema que o senhor debateu aqui. A nossa luta desde o início também foi essa, né? Contra as contas abusivas da Amazonas Energia, aquelas contas que vêm na sua casa na base do chute, né? Porque muitos possuem medidores, os que não possuem medidores, muitas vezes, eles acabam tendo que pagar uma conta que basicamente
o dono da empresa, os diretores da Amazonas Energia botam um valor lá e obrigam a você pagar, sem medir, sem saber quanto você usou de energia, quanto você consumiu. Isso acaba prejudicando dentro da casa e as pessoas não têm para quem reclamar, não tem como resolver. E se você não pagar essa conta, no outro dia você está sem energia. Então, assim, fica aquele clima de tensão. Então, como vice-presidente da defesa do consumidor aqui dentro da casa, eu briguei muito por isso. A gente trouxe os diretores da Amazonas Energia, o presidente da Amazonas Energia aqui, a gente debateu fronte a fronte, apesar de eu não ter conseguido desmistificar nada, não saber quais seriam as próximas atitudes para poder trazer a benfeitoria, continuou da mesma forma, quedas de energias constantes, não somente em Manaus, como no interior do Amazonas, crianças que precisam de energia para poder manter seus equipamentos ligados, para poder manter sua vida ali. Não tem. Eu recentemente fui na casa da Kathleen, tive que comprar um mini gerador de energia para essas faltas de energia, ela não perder o seu filho. Então, assim, a gente, quando chega num ponto que passa, por exemplo, era a preocupação qual era? Você comprar uma geladeira, uma TV parcelada de 12 vezes. Na terceira, na quarta parcela, numa queda de energia, a sua TV para de funcionar, a sua geladeira para de funcionar, o que está dentro da geladeira estraga. Eu acho que, além disso, tem vidas que precisam da energia para sobreviver. Então, quando chegou nesse ponto, realmente, eu tive que trazer eles aqui, a gente teve que debater, conversar. Infelizmente, só teve explicações de como funciona a distribuição de rede, mas a gente não quer saber como funciona a distribuição de rede. A gente quer saber quais são as atitudes que serão tomadas para diminuir as quedas de energia, para parar de cobrar taxas abusivas, para não deixar que o povo fique desamparado, sem leis, eles abusando do bem da população e do básico, que é a energia. Então, assim, essa nossa luta vai ser constante também. Também reclamei da Águas de Manaus, que teve um período, até diminuiu, mas teve um período assim que eles rasgavam ruas que estavam asfaltadas e na hora de asfaltar de novo estragava com todas as ruas, deixava casas dias sem água. Então, assim, a luta contra as concessionárias será sempre diária, porque o problema é diário. Sempre a gente recebe reclamações no nosso gabinete. São pessoas sem energia, são pessoas sem água, são pessoas reclamando que acabou com a rua, são pessoas reclamando que estragou sua TV, sua geladeira. Então, assim, cada demanda que a gente recebe desse é um requerimento, é um apoio jurídico a essas pessoas para que elas possam ter os seus direitos em dia. Não é fácil, é um pouco demorado essa briga judicial. A gente sabe do processo, ali são muitos processos, né, que a justiça tem e acaba demorando. E cada dia que passa, uma pessoa sem geladeira é muito complicado sobreviver e ela não tem condições de comprar outra. Então, assim, a nossa luta também, como vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, é essa. Lutar pelos direitos básicos da população de Manaus. E necessários, né? E necessários. Olha, a gente faz mais uma pausa aqui no seu debate CMM, mas não saia daí porque no próximo bloco nós vamos falar de futuro. O intervalo é rapidinho. Já estamos de volta com o seu debate CMM e se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só seguir o canal da Câmara Municipal de Manaus no YouTube. Lá você fica por dentro de tudo que foi notícia aqui no seu debate CMM e, claro, também toda a programação da Câmara Municipal de Manaus. Nós estamos no terceiro e último bloco do seu debate e a gente fala agora de futuras ações. Vereador, 6 meses já se passaram desde o início do seu trabalho aqui na Casa do Povo. Quais são as suas prioridades para o próximo semestre? O próximo semestre é lutar dentro das comissões para ter aprovação urgente dos meus projetos de lei. Como eu tinha dito mais cedo, né, essa burocracia acaba travando muita gente, mas a gente tem vários projetos ainda voltados para inúmeras áreas, né? Eu acho que brigar nas comissões, lutar por meus projetos que já foram implementados dentro da casa, que já foram deliberados e que trazem uma benfeitoria, uma melhoria para a população de Manaus, enquanto mais rápido para mim, para dar satisfação para o meu público, para dar satisfação para as pessoas que acreditarem em mim, para dar satisfação para as demandas que eu recebo, melhor. Então, assim, a gente ainda vai continuar lutando pelas pessoas em situação de rua. Tenho projetos de leis voltados para prédios públicos que estão abandonados, serem reformados e poder ser usado como abrigos para essas pessoas até que elas possam se inserir novamente dentro da população, com tratamentos psicólogos e psiquiatras.
Eu acho que essa é uma bandeira também que a gente pode defender, até para a gente diminuir o holocausto que a gente está vendo dentro dos centros das cidades, atrapalhando o turismo, a economia, a segurança, o comércio. Então, assim, isso é uma das áreas que a gente também trabalhará bastante. Fora as questões das doenças, né, lipedema, entre outros que a gente ainda vai brigar muito. Eu acho que tem muitas questões de saúde que ainda precisa ter o apoio devido dos vereadores. Né? Eu acho que se a gente trabalhar a questão da educação, da saúde e da renda, a gente consegue amenizar um problema muito grande da cidade de Manaus. Eu acho que todo dia que a gente vem aqui para a Câmara, a gente tem que apresentar projetos que realmente vão fazer a diferença para a vida das pessoas. Eu não sou aquele tipo de vereador que vai trazer projetos para nome de rua, ou nome de praça, ou brigar por isso, porque eu não vejo vantagem nenhuma a gente lutar e parar por isso. Eu acho que se a gente voltar para projetos como os que eu faço todo dia na Câmara, que é voltado para mães que fazem que são um pilar dentro da casa, ou para pessoas que querem ter o incentivo do esporte para poder representar o Amazonas, Brasil, mundo afora, e poder sustentar sua família, eu acho que também seria muito benéfico. Então, assim, a gente vai trabalhar em todas as áreas porque a gente precisa correr com isso, né? Eu sou cobrado constantemente, eu acho que a gente que tem mais engajamento nas redes sociais, a gente acaba sendo muito mais cobrado, né? Porque como muitas pessoas acabam conhecendo a gente através das redes sociais, a gente acaba sendo prioridade dos pedidos ali, das demandas. Então, assim, eu tenho que correr. São muitos requerimentos feitos também, tanto de infraestrutura, como reforma de rua, asfaltamento de ruas, limpezas públicas, reforma de quadras. Então, assim, tem muita coisa a ser feita. A gente vai lutar o máximo possível para honrar quem acreditou em mim, até quem não acreditou também. Eu acho que, independente de política, a gente tem que correr atrás de resultado. Eu penso muito e eu sou cobrado muito automaticamente por isso. Quando eu vejo que está demorando muito meus projetos, me dá uma certa ansiedade, porque eu vejo que o futuro de milhares de pessoas que estão naquele projeto, e o projeto acaba sendo engessado. Isso acaba me trazendo assim, uma ansiedade de querer impulsionar o mais rápido possível. Estou aprimorando cada dia mais a minha área jurídica para a gente não ter mais deslize na hora dos projetos de lei, para não voltar e a gente não perder tempo com isso. Voltar também para as áreas sociais, né? Recentemente eu estive me articulando no Fundo Manaus Solidária com a secretária Vivi, com o secretário e deputado Saulo Viana, para poder também englobar, apoiar nossas ações sociais. Então, a partir do segundo semestre, lutar para que os meus projetos sejam efetuados o mais rápido possível, as minhas redes de apoios sociais aumentem, junto com o apoio do público. É por isso que eu sempre busco o diálogo com os poderes. Eu acho que através do diálogo a gente consegue trazer benfeitorias para a cidade de Manaus. Esse sempre foi meu ponto. Eu sempre fui um cara industrial, empresário, vendedor, então eu sempre gostei muito do diálogo. Eu acho que com o diálogo a gente consegue construir várias coisas boas para a cidade de Manaus. Então, esses 6 meses é botar meus requerimentos, ajudar as famílias atípicas, ajudar as pessoas que são abandonadas no centro, ajudar as pessoas que querem ter uma renda e sustentar sua família com incentivos para ser um microempreendedor, ajudar as pessoas que querem ser esportistas, ajudar os jovens a sair do buraco, ajudar os jovens a sair da depressão. Recentemente, na casa, implementei um projeto para aumento, né, dos CAPs na cidade de Manaus. Para mim, a doença do século é a depressão e a ansiedade. Então, são mais de 2 milhões de habitantes. 6 CAPs a gente sabe que não é possível atender a todos. Existe zona na cidade de Manaus, Zona Oeste, Zona Norte, que são defasadas demais os atendimentos. Então, assim, eu acho que se a gente puder lutar por essas famílias que são muitas das vezes abandonadas, sem incentivo, trazendo apoio psicológico, trazendo apoio e incentivo para ter suas rendas, eu acho que a gente tem um futuro brilhante para a cidade de Manaus. É exatamente isso, né, vereador? A população espera por isso, afinal, o seu papel não é só fiscalizar, é principalmente legislar, não só para aqueles que lhe concederam um voto de confiança, mas para toda a população da nossa cidade. A nossa obrigação é cuidar de Manaus, cuidar das pessoas que aclamam por melhorias, cuidar das pessoas que trazem ideias para mim, para incentivo de projetos de lei, trazer
o máximo de atendimento possível com requerimentos, tanto como eu falei, de asfalto, de reforma, que eu acho que isso traz vida para os bairros. Então a gente tem que poder mesclar, legislar para poder trazer benfeitorias futuras a longo prazo para a cidade de Manaus e ao mesmo tempo fiscalizar, porque são muitas demandas, muitas reclamações. Manaus é uma cidade muito grande, com muitos habitantes, as demandas sempre vão ser inúmeras, porque é uma capital respeitada, uma capital onde existe um volume grande de receitas com as indústrias, então acaba crescendo a cada dia mais, e cada dia mais que cresce, são mais problemas que tem, e isso é normal. Toda a cidade, principalmente capital, passam por isso. Então, se todos os 41 vereadores votarem para dividir o seu mandato entre legislar e fiscalizar, não tenho dúvidas alguma que toda a população de Manaus é benéfica para todos eles. Vai ser igual para todo mundo. Amém. Né? E assim, o senhor está no seu primeiro ano de mandato, ainda faltam mais 3. Que legado, o que o senhor pretende deixar para a população da sua atuação, do seu trabalho? Primeiramente, eu acho que honestidade, né? Eu quero ser reconhecido como um político honesto, né? Que não entrou na política para ser servido e sim para servir. Em segundo, ser conhecido como um jovem que possui a energia de querer fazer a mudança, de usar todo o seu gás ali da sua juventude em prol de trazer resultado para a população de Manaus. E em terceiro, trazer todas aquelas mães atípicas, aquelas famílias abandonadas, as pessoas que estão em situação deploráveis, consumidores que não são atendidos, trazerem todos para a realidade que eles precisam, né? Que é o básico, que é o certo, que é o incentivo, que é o auxílio, que é lutar pelo direito deles. E eu acho que, como todo parlamentar, eu acho que essa deveria ser o motivo de acordarmos todos os dias e trabalhar pela população de Manaus. Que é o dever, né? É o nosso dever. O senhor pretende buscar novos espaços políticos futuramente? Eu estou apenas há 6 meses, né, na vida pública. Eu tenho muita coisa ainda a ser feita pela cidade de Manaus. Tenho muitos projetos a serem aderidos ainda. Tenho muitos requerimentos a serem atendidos. Eu negar que galgar, ajudar um Estado para mim, eu estaria mentindo se eu falasse que não é um sonho, não é uma vontade minha. Mas no momento eu estou muito focado no meu mandato. Eu acho que a gente tem que implementar as coisas ainda, a gente tem que bater nossas metas, assim como na indústria eu tenho metas na minha equipe do gabinete. Então assim, a gente tem que focar no para que a gente foi eleito, para ajudar Manaus. Então vamos ajudar Manaus, vamos lutar pelas pessoas que são menos ouvidas e as pessoas que precisam de um parlamentar que escutem elas, de que tragam as benfeitorias do básico que elas precisam. É passo a passo. Passo a passo. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Foi muito importante e esclarecedor esse momento. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Agradeço a todos da Câmara que desde o meu primeiro dia aqui me atenderam muito bem, sempre foram solícitos e qualquer dúvida estamos ao dispor. @EuricoTavaresAM, o meu Instagram. Qualquer demanda, qualquer coisa, vocês podem mandar lá no meu direct. Obrigada, vereador. E assim nós encerramos mais um debate CMM. A você que nos acompanhou, muito obrigada. Estamos de volta na próxima quinta-feira, às 3 da tarde. Até lá!